o João, fiquei sabendo que o Marcos Braz e o Spindel, na diretoria do Flamengo, eles tinham desistido de trazer o Gerson agora. Olha que loucura. Eles não contavam que o Gerson vinha mais agora, porque eles falaram o seguinte, eles pensaram o seguinte, olha, vamos manter a estratégia, porque pro meio do ano a gente consegue trazer ele mais barato. Verdade. E aí, a gente seria super atacado, eu, o Júlio, porque a gente falava da volta dele agora, mas o Flamengo esteve muito perto de não trazer o Gerson agora, por isso o Flamengo... Você sabe quem foi primordial com isso. Você sabe quem foi primordial nisso aí. O Marcão. O Marcão. E deram porrada nele pra cacete. E ontem eu falei com ele, ele não foi no aeroporto por isso, ele não quer aparecer. Eu tô combinando com ele de dar uma entrevista pra gente lá no formato em estúdio. Ele vai falar que muita gente da imprensa chamou ele de mau caráter, de pilantra. Pelo contrário, cara. Foi o contrário, ele participou da estratégia do Flamengo. Exato. Lógico que lá atrás ele falou que, cara, ele já sabia que o Igor Tudor já tinha comunicado que não queria mais o Gerson. Teve lance de preconceito. Teve preconceito também lá. O Gerson sofreu preconceito lá também. Muito. Então, assim, ele falou, cara, no dia do Jogo das Estrelas, eu falei com ele pelo telefone, desejei a ele Feliz Natal atrasado, se eu não me engano, e Feliz Ano Novo. Ele, cara, eu tô aqui para trazer meu filho. E ele falou, até não tô emocionado. Ele combinou, sim, de participar também com a gente, em formato de estúdio. Diz que vai falar muita coisa, que chamaram de picareta, de pilantra, de safado, que ele tá revoltado com isso, que ele foi lá para a França para abrir mão de muita coisa para estar aqui. Então, muitas pessoas não falam coisas que não sabem. Teve jornalista falando que nunca teve nada. Quando a gente conversou com ele, teve que o L'Equipe confirmar a informação que o Flamengo estava fechado. Ele foi lá porque o Gerson quer jogar o Mundial. O Gerson quis jogar o Mundial. Então, assim, essa informação, a gente vai ter muita informação para a gente falar. O contrato poderia ter sido assinado ontem. Eu estou tentando conversar com o Marcão para ver se já tem, inclusive, imagens e se o contrato realmente foi assinado. Porque não necessariamente você precisa ir no Ninho para assinar o contrato. Eu lembro o Vidal que assinou o contrato no hotel, né? Então tem muita coisa para a gente falar, cara. Então realmente o Tropa está bombando. É um canal que está crescendo demais. Estamos chegando a quase 15 mil inscritos, não tem nem um mês de vida. Tem vídeo do canal que o Gabriel fez que deu 60 mil visualizações. Ontem deu 70 mil quase a na cobertura da transmissão. Mil, cara, é surreal. A gente está aqui em prol de uma melhoria. Agora, voltando rapidamente ao assunto... Ô, Júlio, deixa eu só finalizar a parada do porquê que ele veio agora. Pressão, óbvio, do Marcão, do Flamengo e tal. Só que o Flamengo já tinha comunicado ao Gerson e ao staff, como você falou. É isso. 8.100 com a gente. Quem não quis continuar com a gente acaba que perde. Mas tudo bem, faz parte. Então é o seguinte, quando o Olympique se viu desesperado para contratar, eles precisaram voltar atrás. E aí o Olympique que foi atrás do Flamengo falou, ó, não apareceu nada aqui, a gente não quer esperar, a gente precisa... Vocês podem pagar o valor à vista, a primeira parcela, né? Pode ser um pouco maior, o Flamengo aceitou e aí fecharam no valor que chegou 15 mais 1, que era o que a gente sempre falou que ia ser. Sempre. E então, você lembra quando eu falei que ele estava voltando, que eu trouxe antes de todo mundo? E aí você começou a trazer uma atrás da outra. Mas quando eu falei que ele estava voltando, que eu estava no Benja ainda, eu falei, olha, tá voltando e o Flamengo quer contratar ele por 60% dos direitos por 12 milhões de euros. Você lembra que eu falei isso há 2 meses atrás? Era isso. Era isso. Assim, só que aí o Flamengo teve que subir um pouquinho, entendeu? A gente estava lá, o Gabriel estava no antigo programa que ele ainda fazia parte da bancada, e, a gente se fala sempre, Gabriel. As notícias que o Gabriel consegue, por exemplo, vamos confidenciar um negócio aqui para a galera, Gabriel? Eu fui um pouco egoísta, tá? A gente não ia falar para ninguém que o Gerson ia chegar, não. O Gabriel, quando ele me ligou, Julião, tá podendo falar? Eu falei, fala. Meu irmão, a gente já sabia que o cara ia chegar às 6h15. Ninguém sabia. E depois a gente guardou pra gente e depois vazou. A gente não tem preocupação com isso não, meu amigo. Então a gente é bem informado. Eu falo para ele assim, não vamos vazar não, porque, queira ou não, cara, a gente vai ter mais oportunidade de conseguir. É isso. Você viu como é que foi? Você viu como é que é quando tem muita gente? Ele não para falar com ninguém. É verdade. Entendeu? É verdade. O Vitor Pereira também falou rapidamente hoje. Embora não tinha tantas pessoas como a gente imaginava. Mas assim, a gente fica muito feliz porque a gente faz um trabalho sério, cara. Um trabalho muito correto. As pessoas batem muito porque a gente incomoda. Geralmente as pessoas que se incomodam com o seu trabalho é porque você se destaca em algum momento, né? Ou em algum setor. Então, voltando ao assunto do Gerson, ia mandar um grande abraço para o João. O João ontem mandou
um history lá no Instagram fazendo um passinho, meu irmão. Que momento. Ele mesmo botou debochado, João Guilherme. Eu vou ver. Pô, o João é figura. O João é figura demais, pô. Ele é figura demais. Eu desenhei com ele ontem no Instagram. A informação que eu tenho, tá, é que o João vai receber propostas de equipes medianas, de 2 a 3 propostas, que não agrada o jogador, não agrada o staff. Vai receber, não, já recebeu. Tá? E que o Flamengo já rechaçou desde o início. Tá? E que realmente ele está focado em disputar a Supercopa do Brasil, principalmente o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Porém, pode sim, se vier uma proposta diferente, mesmo com a renovação contratual no meio do ano passado, um pouco depois do meio do ano passado, o João ele só sai se vier uma proposta fantástica e que seja bom para as 3 partes. Para o jogador, para o staff e para o clube. Propostas já chegaram de clubes medianos, repito. Não agradaram. Perfeito, Gabriel. Mas eu repito e insisto. É o jogador agenciado pelo Carlos Leite, que é o mesmo empresário do Anderson Talisca. A maior proposta que chegou para ele foi do... Bayer Leverkusen. Não, foi o Bayer. Bayer Leverkusen da Alemanha. Foi 8,5 milhões de euros. Houve proposta do Southampton, do Wolverhampton. Nenhuma proposta passa de 10 milhões. O Flamengo não vai aceitar vender ele por menos de 20. Exato. Houve uma consulta do próprio Al-Nassr, há alguns anos atrás. Aí os caras lá fora, os europeus, acham que 20 milhões de euros é muito para um volante, mas é uma joia, é um baita de um jogador. O Flamengo não negocia ele por menos de 20, não negocia. O Benfica pagou um dinheirão aí pro Enzo, mas olha por quanto outro dinheirão que ele vai vender. O Enzo tá muito valorizado. Assim, mas eles falam que volante não, mas, cara, eu acho que não se vende o João Gomes por menos de 20 milhões de euros. Não se vende. Eu acho que se o Flamengo receber uma proposta, isso aí não é talvez a minha 15, opinião. né? Talvez 15, né? O Flamengo receber uma proposta de 15 a 18 milhões, não segura o João, tá? Vou ser bem honesto. Não, mas vai tentar segurar no meio do ano. É isso. Então, assim, repito, sobre o Talisca, seria uma situação em definitivo e não empréstimo. E lembrando que os dois são agenciados pelo Carlos Leite, pelo grupo Carlos Leite, que hoje tem, assim como o Juliano Bertolucci, um ótimo relacionamento com a cúpula de futebol do Flamengo. Então o Flamengo vai se movimentando, informação exclusiva do Tropa Rubro-Negra, Agustin Rossi, a cúpula do futebol do clube, projeta uma investida no atleta já agora, nessa semana, uma ida a Buenos Aires para conversar com o Riquelme e com representantes do Boca Juniors. Ele já pode assinar o pré-contrato, mas o Flamengo, Gabriel, a informação que eu tenho é segura até esse pré-contrato no momento. Porque se o clube firmar um contrato indefinitivo, não há necessidade de assinar esse pré-contrato, que é uma intenção de aquisição do atleta. Repito, o clube tem um acerto com o jogador por 4 temporadas. 4 temporadas. Então, há um acerto verbal, há um ajuste salarial confirmado e acertado, e o clube agora quer definir essa situação para, de fato, anunciar o segundo reforço. Sobre o Juan Quinteiro. O Quinteiro também cresceu muito a possibilidade, porém, como você trouxe, realmente o histórico de lesões, até o próprio Mancuso passou... Não fui eu, foi o Mancuso que trouxe pra gente. Passou pra gente essa informação, o Mancuso, cara. Te falei que ele, essa daí não é informação minha, até porque o Mancuso participa aqui, tá participando menos porque ele tá no grupo Disney lá, ele tá trabalhando lá na Fox, na Argentina, e aí ele tem que ficar pedindo autorização, igual o João Guilherme tinha que pedir. Aí ele parou de participar aqui. O Mancuso mandou um áudio, inclusive, explicando, falou que o Quinteiro está muito abaixo fisicamente, que não está um padrão para o Flamengo, que teria que trabalhar muito para chegar no padrão de Flamengo. Ele não acha uma boa. Lembrando que o Mancuso fala isso até de camisa do Flamengo. O Mancuso usa direto a camisa do Flamengo, é flamenguista. Cara, o Mancuso falou que ele não está no nível para o Flamengo, que ele vai ter que trabalhar muito para chegar no nível de Flamengo. Aí eu não sei o que você pode pensar. Quiser ler os superchats aí também. Vou ler agora. Então, só para poder contextualizar, realmente o Flamengo tem essa situação do Matheus França, mas com certeza o Vitor Pereira vai analisar todo o plantel antes, tá? E o Matheus França pode surpreender em equipes alternativas e é um jogador que tem talento. O Flamengo pode até segurar o Matheus França nesse momento para valorizar ao máximo o atleta para poder vender no meio do ano em cifras maiores. Beleza, Wallace? Obrigado pelo teu superchat, obrigado também ao Márcio Souza Evangelista, a Carolzinha do Pneu. Tomara que a maldição de começo de temporada não aconteça nesse começo do ano do Flamengo. O Flamengo sempre começa mal o início de temporada. É verdade, espero que isso não aconteça, tá? E, sinceramente, acho que isso não vai acontecer e espero que o Vitor Pereira tenha muito sucesso, não só nessa temporada, não só no começo, mas ao longo do ano, né?